Gente, vamos lá. Eu vou falar hoje sobre o capítulo 15 do curso Milagres, que vai falar sobre o instante santo. O instante santo é aquele momento que você tem o relapso e fala, ok, eu não sei o que é melhor para mim, eu vou deixar me guiar. E, coincidentemente, é justamente disso que trata o capítulo que eu tô lendo aqui, do Homem e seus Símbolos. Esse é um livro que fala sobre símbolos e principalmente sobre arquétipos. Como é incrível que como nós temos na nossa mente uma simbologia, vários símbolos que são o mesmo para toda a sociedade, diferentes países, diferentes momentos sociais, diferentes. É inacreditável. Eu lembro, e isso tudo fica no nosso inconsciente, é o inconsciente coletivo que Jung chama. E à medida que você começa a entender, a explorar esse universo, você começa a se conhecer melhor e qual o processo que você está vivendo no momento. Você pode, inclusive, fazer uso disso para o teu benefício próprio. Eu quero viver um arquétipo, enfim, de mãe, de liderança, enfim, você começa a estudar isso e a viver, porque todos os arquétipos estão adormecidos em nós e as situações que nós vivemos no nosso cotidiano é que desencadeia o despertar de um ou outro arquétipo. E tem uma frase interessante no livro Bhagavad Gita, é uma parte em que o Krishna está explicando para o Arjuna o que ele é, e ele explica assim: Arjuna, você nunca deixou de existir e você nunca deixará de existir, você sempre existiu. Não é bacana isso? É como se ele falasse: você nunca nasceu, você nunca morreu, você sempre existiu. E é isso mesmo que o Jung acredita quando ele diz que o inconsciente coletivo, nós temos a mesma bagagem, ou seja, todos nós somos um. Aquilo que eu vivo, aquilo que eu experiencio, reflete na vida de todo mundo. Por quê? Porque nós somos todos um. É muito interessante isso. E o capítulo que eu estou lendo agora, ele vai falar sobre o arquétipo de iniciação. Como eu falei, diferente da sociedade que nós estejamos, por mais que a gente pense que a gente é muito evoluído no ponto de vista social, a nossa psique é muito parecida. Ele começa a falar aqui sobre a iniciação no que diz respeito, por exemplo, a infância para a adolescência, que é o processo da vida da infância para a vida adulta. Nesse processo existe uma marca muito grande, que é a adolescência. Em algumas tribos indígenas, elas são marcadas de forma mais pontuais, né, com ritos, formiga, ou a menina fica uma semana trancada num quarto isolada, ou o menino é mordido por circuncidado, às vezes, circuncidado, ou ele é mordido por formigas para mostrar a força, enfim, é um processo, uma ruptura, existe uma marca, isso fica no indivíduo. E é interessante que nesse momento da passagem, o arquétipo que vai dominar esse indivíduo é o arquétipo do herói. Por quê? Porque esse indivíduo está buscando um lugar na sociedade. Ele precisa se identificar como um indivíduo único no ponto de vista social. Então, é inevitável que existam questionamentos acerca de quem é ele, de quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, essa é minha família, eu não concordo com isso, eu concordo com aquilo, eu quero ser isso na vida adulta, eu quero ter essa profissão, eu quero casar, eu não quero casar, questão hormonal. É uma fase de transição muito dolorosa, né? Cheia é uma morte da infância para a vida adulta. Então é cheia de, de sofrimentos, né? De alguma forma. E nesse ponto que ele fala que o arquétipo do herói acompanha esse indivíduo quando começa a passar por isso, porque realmente é necessário, se faz necessário o arquétipo do herói. A questão é que nesse momento é que o ego é desenvolvido. O ego começa a ser desenvolvido ali, na adolescência. É ali que começa o pensamento, a mente a falar com a gente, né? A gente começar a falar com os pensamentos, isso é certo, isso é errado, o que eu vou fazer? Meu Deus, eu não presto, eu sou ruim, eu sou isso, eu sou aquilo. É naquele momento que o ego começa. E ele, de acordo com o que ele fala, o Joseph comenta, depois que ele passa por esse processo, que ele conseguiu conquistar aquilo que ele gostaria, que ele não tenha mais necessidade de provar, né, como diria a música do Renato Russo, eu quero provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém. Uma pessoa que tem uma psique saudável, ela deixa
aquele arquétipo e ela volta para a criança que existe no inconsciente dela. O inconsciente, na verdade, é a nossa criança interna que se fala. Se fala muito na internet, né, sobre a minha criança interior. Quem é a minha criança interior? É o sábio. A tua criança sabe o que é melhor para você. Em um dado momento você teve que deixar a tua criança para começar a tua vida adulta, mas se você tem uma vida, uma psique saudável, tudo indica que você precisa retornar e ouvir o que esse inconsciente está pedindo que eu faça, para que eu vim no mundo. Pode chamar de self, que é a tua parte na mente que sabe o que é melhor para você, pode chamar de eu superior, centelha divina, Espírito Santo, presença crística, enfim, cada um tem um nome, mas é inevitável que você desça desse pedestal do arquétipo do herói e volte a ser um. Afinal de contas, você é um na sociedade, você é um na natureza, você é parte de uma engrenagem. E o que acontece é que a gente acaba às vezes levando esse momento da nossa adolescência para a vida adulta. Ou seja, a gente quer continuar sendo os melhores, é um processo de competição, um processo de eu preciso guardar dinheiro, preciso guardar coisas, e tudo que você busca e tudo que a gente busca é para nossa satisfação. Eu quero um Deus que me faça aquilo que eu quero rezar o Ho Oponopono para conseguir não sei o que, eu quero uma pessoa tal que faça não sei o que para mim. Em nenhum momento você volta para a tua criança interna e fala, o que essa criança quer de mim? O que a pessoa que me criou, o ser, o indivíduo, a natureza, enfim, que se não foi você que se fez sozinho, espera de mim. Por que eu fui feito? Entende? Tem uma história da professora Lucilena Galvão que ela comenta, era um oleiro que fez um boneco e ele, no final, ele soprou e deu vida para esse boneco. E esse boneco saiu perguntando o que eu vou trabalhar, quanto que eu vou ganhar, quais são as minhas férias. Em nenhum momento ele volta pro oleiro e pergunta, para que você me criou? Bacana isso, né? E a gente é exatamente assim. Quando a gente não tem esse momento que aqui no livro vai falar humildade, de voltar para saber o que o social precisa de mim, o que eu posso fazer para desenvolver melhor a sociedade, é para isso que você veio. Diferente do que todo mundo pensa, a natureza não foi feita para satisfazer o ser humano. Nós não somos melhores do que os outros seres naturais, nós somos parte dele. E existe uma exploração da nossa parte, a gente é muito egocêntrico, nosso pensamento é muito imaturo nesse ponto. A gente acha que nós somos seres que têm que ser servidos e nós não somos nada. A gente tem que servir. E quando o indivíduo não passa por esse processo de, ok, passei pelo ego, passei por esse processo, agora preciso amadurecer e voltar a minha criança, a continuar a jornada da minha criança que começou aqui na Terra. Quando isso não acontece, existe uma carência, a pessoa não consegue ser tão saudável mentalmente, ou seja, a paz que se busca não acontece. Essa pessoa vai continuar acumulando coisas, vai continuar usando coisas e pessoas, vai continuar buscando para ela, e ela não vai voltar à essência. E é na essência que tá o que você precisa fazer, que você vai desenvolver para a tua felicidade, que o Curso em Milagres chama um instante santo. É um instante que você fala, ok, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu pertenço a uma unidade, eu pertenço a uma engrenagem, eu preciso saber o que eu preciso fazer. É um instante santo. Aí que o Espírito Santo começa a te guiar. Mas eu vou falar primeiro das frases do Joseph, ok? Página 162. Como eu falei, ele era um amigo, né? Eles criaram essa obra, além do Carl Jung e do Joseph, tem outras pessoas. Então ele segue muito os conceitos do Jung. E aqui ele começa já com uma comentário a respeito disso e do Jung. O professor Jung julga que cada ser humano possui originalmente um sentimento de totalidade, isso é, um sentido poderoso e completo do self. Nós somos um. Durante a nossa infância é fácil de perceber que a gente é um, né? A gente não se sente um ser com vontades próprias, a gente faz o que é bom para o social, o que nos é determinado fazer. E é do self, o si mesmo, a totalidade da psique, que emerge a consciência individualizada, é do self que emerge a consciência individualizada do ego à medida que o indivíduo cresce.
Então nós somos um com o todo, e à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se distanciando e se tornando, querendo se tornar cada vez mais indivíduo sozinho e único. Página 168. Essa separação nunca poderá ser absoluta, a separação do o ego e a da self, né? Ou seja, como eu falei, se esse indivíduo busca a sua individuação, como diz o Jung, o seu papel social, no entanto, ele não retorna, ele não une de novo esse ego com esse self, ele vai falar aqui, essa separação nunca poderá ser absoluta sem lesar gravemente o sentido original da totalidade. Se o teu ego fica separado dessa self, vai lesar o sentido original da totalidade. Por isso, o ego precisa voltar atrás continuamente para restabelecer suas relações com o self, Espírito Santo, centelha divina, Cristo interior, sua criança interna, seu subconsciente, de modo a conservar a sua saúde psíquica. Foi o que eu falei. E eu acho que a maioria das pessoas não tem esse retorno. A gente vive no ego. E acaba não retornando para a nossa psique. Por isso que ele recebe tanta gente no consultório com problemas psíquicos, porque está longe do seu propósito na Terra. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Aqui, página 176. O sonho e a subsequente compreensão do seu significado. Aqui ele atendeu um paciente e ele falava de um sonho que ele teve e ele entendeu que esse paciente estava passando por um processo de mudança, né? Então a psique dele estava pronta para retornar. Ele já tinha constituído o ego dele, as coisas sociais já estavam ok, então ele precisava voltar ao self dele. E aí ele teve um sonho, falou para ele, enfim, e ele traduziu o sonho. Cumprirá o rito simbólico por meio do qual o homem jovem renuncia à sua autonomia exclusiva e aceita uma vida em comum com o espírito de solidariedade e não apenas de heroísmo. Bacana isso, né? Enquanto existe essa resistência de achar que nós somos indivíduos sozinhos, isolados, a psique sofre, porque a gente não foi feito para isso, a gente foi feito para viver numa sociedade e contribuir com essa sociedade. E até que isso seja desenvolvido, há um sofrimento inevitável. E agora vamos... Olha, hoje o vídeo vai ficar curto, que bom. Agora no curso de Milagres, então no capítulo 15 ele vai tratar sobre... Ele vai falar também sobre relacionamentos santos, qual é a importância dos relacionamentos. É interessante que ele fala que tudo que nós vivemos aqui nesse mundo é uma forma, né? Tudo que nós experimentamos aqui é forma, mas o Espírito Santo usa dessas formas que não é nada de divino, mas o Espírito Santo acaba usando essas coisas para o nosso despertar. Então ele usa os nossos relacionamentos como uma forma para nos despertar. Tudo é usado quando você permite que seja usado. Aqui no livro, quando você tem a humildade de saber, você não está aqui há milhões de anos, né? Você não criou você sozinho, então você não sabe o que é melhor para você. Então quando você tem essa humildade de retornar e você deixa a cargo de alguém que sabe, self, enfim, todos esses que eu já falei, ele conduz, ele usa os seus relacionamentos e o seu tempo, porque o tempo e o espaço também é uma criação nossa, a favor do Espírito Santo. A prática do instante santo. O que é o instante santo? É aquele momento que você teve desperto e fala, ok, eu não sei o que fazer. É o momento que o bonequinho volta pro oleiro e fala, para que você me criou? O que eu tenho aqui? Não penses que é capaz de achar a salvação a teu próprio modo e tê-la. Entrega, página 328, desculpa. Não penses que é capaz... do Curso em Milagres. Não penses que é capaz de achar a salvação a teu próprio modo e tê-la. Entrega qualquer plano que tenhas feito para a tua salvação no lugar do plano de Deus. Entrega qualquer plano que tenha feito a teu modo do plano de Deus. Entrega. Isso aqui não vai dar certo. O plano de Deus irá contentar-te e nenhuma outra coisa pode trazer a paz, pois a paz é de Deus e de mais ninguém além dele. Página 329, parágrafo 4, eu aprendi agora, como é que fala? Seção? Acho que é seção. Seção 6. Usa o instante santo só para reconhecer que sozinho não pode saber onde ela está.
e só podes enganar a ti mesmo. Ela quem? Vamos continuar um pouquinho mais à frente que eu não lembro ela quem. Será que é a paz? Na tua prática, tenta entregar qualquer outro plano que tenhas aceito para achar magnitude na pequenez. Ela não está lá. Que é aquilo que o livro do Jung está falando. Você acha que você vai encontrar paz naquele eguinho que se separou para ter uma vida adulta, só que você nunca mais voltou para perguntar o que você tinha que fazer. E aí você acha que vai encontrar nessa tua pequenez a magnitude. Ele está falando que não. Usa um instante santo só para reconhecer que sozinho não pode saber onde ela, a magnitude, está. E só podes enganar a ti mesmo. Muito interessante isso, né? Eu acho maravilhoso. Ok, deixa eu ver se isso aqui vale a pena. Ok. Página 333, parágrafo 2, seção 5. Será que é seção mesmo, gente? Pô, tô me achando aqui. Agora que eu vi que tem um índice lá que fala sobre os nomes. Bom, mas enfim, gente. Pois a separação é a fonte da culpa. E apelar para ela, a sua separação, em busca da salvação, é acreditar que está sozinho. Estar sozinho é ser culpado, pois sentir-se sozinho é negar a unicidade do pai e do seu filho e assim atacar a realidade. Não é incrível? O que o Curso em Milagres propõe é a paz. O que a psicologia te oferece é isso, é você ter uma paz mental. E como eles são relacionados é a mesma coisa. Eu acho isso incrível, eu fico boba. Página 333, parágrafo 11, seção 4. No instante santo não existe conflito de necessidades, pois existe apenas uma, você só tem uma necessidade. Pois o instante santo alcança a eternidade e a mente de Deus, e é apenas lá que o amor tem significado, e é apenas lá que pode ser compreendido. Será que tem mais? Tem mais. Antes agora, vai um parágrafo antes, 9, seção 7. Pois no instante santo, livre do passado, vês que o amor está em ti mesmo e não tens necessidade de olhar para fora e arrancar culposamente o amor de onde pensavas que ele estivesse. Aqui tem mais a ver com a parte da culpa que a gente traz dentro da gente. A gente busca lá fora mágoas e culpas, na verdade, para justificar a nossa mesma, a nossa culpa interna de ter deixado a casa do pai. E na nossa vida adulta, né, a gente busca a individuação. Não é bem isso, individuação, mas nesse caso vocês entenderam, né? Buscar como indivíduo e você se separa da tua essência. Porque a sociedade hoje, a sociedade que a gente se encontra hoje, que não é a mesma de 2 milhões de anos atrás, apesar que não deixa de ser muito... Não é tão diferente. A nossa tecnologia evoluiu, mas nós não evoluímos, a nossa cabeça não evoluiu, a tecnologia que evoluiu. Isso que é o problema, né? E a gente acaba se destruindo mais. Quanto mais a tecnologia evolui, mais a natureza é afetada com isso. E menos a gente evolui, porque a gente fica muito mimado. A gente a gente consegue ir para outros países, a gente quer ir para a Lua, e ainda assim somos pessoas infelizes, entende? Até que a gente volte para a base e faça a correção, isso vai continuar acontecendo. A tecnologia evolui, não nós. Incrível. Enfim, gente, então assim, esse foi o capítulo 15. Ai, ficou um vídeo curto, que bom. Tomara que tenha dado para entender. Fui sucinta. Esse livro é incrível. Esse livro é maravilhoso. Ele faz uma analogia também daquele conto, A Bela e a Fera. Gente, é muito bacana, é muito interessante. E como esses contos, eles ajudam de alguma forma a gente entender a nossa psique, a gente se entender um pouco melhor. E de alguma forma a gente se separou um pouco disso, a gente se sente muito... Nós somos modernos, nós temos celulares, nós temos tudo, não temos nada que aprender com essas civilizações passadas. Não! Esses contos de fadas, essas tribos, a gente tem muito que aprender com eles. E é incrível, quando você começa a estudar esse simbolismo, porque a sociedade é cheia de símbolos. Um casamento é um símbolo, o batismo é um símbolo, a igreja, o padre levantando o vinho, é tudo símbolo, é símbolo de alguma coisa que veio antes. E quando você começa a entender esses símbolos da base, você começa a entender os sonhos que você tem, você começa a entender o que a tua mente quer te falar, porque na sua mente, como eu já fiz um vídeo falando,
tem todas as respostas. Se você tiver humildade para ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ai, ainda bem que eu lembrei dessa frase. Ai, que bom, eu lembrei. O segredo, então, a gente precisa buscar o nosso lugar na sociedade, afinal de contas a gente está nesse meio social e a realidade hoje é essa. Então, ok, a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de sermos indivíduos independentes e termos a nossa opinião. Mas em algum momento a gente tem que voltar para a nossa criança interna. É por isso que Jesus dizia: se não fores como uma criança, não entrarás no reino do céu. Em verdade vos digo, se não fores como uma criança, não entrarás no reino do céu. É isso mesmo. Enquanto você está vivendo no ego, você está separado do seu inconsciente, que é a sua criança interna. Se você pesquisar isso na internet, criança interna, interior, tem muita meditação para a cura da criança interior. A criança interior não é você, criança. Tudo bem que você, criança, estava mais conectada a esse inconsciente, que é a sua criança interior. Mas é a tua base, é o nosso lado mais arcaico, que tem todas as informações. A gente sempre existiu, nós sempre existimos. A Marilza que está aqui hoje já está aqui há muito tempo e as informações que tem na minha mente já estão acompanhando. Então, aquilo que eu me conecto no meu dia a dia, que vai despertar as informações que eu preciso, se eu quiser aprender com a minha psique, com a minha criança interna, com a minha centelha divina, com o meu Espírito Santo. Então, toma cuidado com aquilo que você está experimentando, com aquilo que você está se conectando, que é isso que vai te despertar. A gente tem todos, a gente tem a bela e a gente tem a fera dentro de nós. Tudo bem que a bela e a fera e o conto não tem nada a ver com isso, tá? É um outro significado, mas a gente tem todos os arquétipos dentro de nós e todas as capacidades de sermos bandido ou mocinho, né? Salvador ou vítimas. Tá bom? Como eu diria o Ho'oponopono, nossa, olha eu falando. Tá bom, gente. O vídeo já tá grande, espero que tenha ajudado e obrigada. Beijinhos, tchau.